essa época do ano começa a explodir um monte de notícias e previsões sobre o ano seguinte, né? Eu não sei vocês, mas eu fico um pouco ansiosa com tanta coisa, vejo muita informação que não está correta e estou fazendo esse vídeo, né, para falar um pouquinho sobre o ano de 2026, né, esse ano 1 aí, que está sendo falado, óbvio, né, tá batendo na porta já. E para quem não me conhece, eu me chamo Micaele, sou astróloga, estudo espiritualidade e trabalho com desenvolvimento humano. E aí, né, para contextualizar um pouquinho melhor, é importante dizer que o que a gente está encerrando agora é o ano do calendário gregoriano, né, 2025. E aí, numerologicamente falando, pelas contas do ano que vem, 2026, a gente vai começar um ano 1, que é um ano de início, é um ano regido por Marte e que tem alguns movimentos aí muito importantes para acontecer no céu. Ai, Micaele, existe isso de signos que vão se beneficiar com esse movimento ou signos que não vão se beneficiar, que vão sofrer por causa desses movimentos? Eu não trabalho com essa astrologia, tá? A astrologia na qual eu pratico, ela tem a funcionalidade de desenvolvimento, né? Então de autoconhecimento. Ela funciona para que eu conheça as minhas potencialidades, para que eu saiba mais ou menos quais são os meus caminhos e que assim eu consiga sentir mais harmonia no meu caminhar, mais equilíbrio nesse caminhar, né? Então, a gente não é só o signo solar. Todos nós temos os 12 signos. Cada um de nós tem uma configuração da mandala astrológica completamente diferente. Então, o meu Marte está na casa 1, às vezes o teu está na 12, que tem significações completamente diferentes. Então, tudo isso vai distinguir como que o teu ano pode acontecer. Então, porque eu sou de Áries, ano que vem tá sussa. Não é assim que funciona, né? Existem algumas tendências, mas isso só é possível saber se você vai ser beneficiado ou não, se você fizer um estudo dos trânsitos daquele ano de acordo com a tua mandala de nascimento. Então, eu sei que às vezes é divertido, às vezes a gente se diverte vendo previsões catastróficas ou engraçadas ou benéficas, mas é importante que a gente saiba distinguir e não acredite em tudo aquilo que a gente vê na internet, né? Então a gente tem alguns movimentos bem importantes para acontecer, né? Ainda no primeiro trimestre, né? E aí, como eu falei, a gente está encerrando o calendário gregoriano, o ano de 2025 do calendário gregoriano, e o ano novo astrológico mesmo, ele só começa no dia 20 de março do ano que vem, né? A astrologia, ela é uma ciência natural da natureza, então ela acompanha os ritmos da natureza. Então, quem abre o ano novo astrológico, é a estação da primavera no hemisfério norte, né, que acontece em março, com o signo de Áries, que é um signo cardeal, né, que abre as estações. Para a astrologia, o que está acontecendo agora é que a gente tem alguns movimentos planetários bem importantes, como, por exemplo, dia 26 de janeiro, Netuno vai entrar no signo de Áries. O que isso significa? Netuno leva 165 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Então, vocês entendem que a gente só vê isso uma vez na vida? Ele está terminando o ciclo dele na roda zodiacal, então ele está saindo de Peixes e ele está indo para Áries. Então, isso é um movimento muito importante, né? É um movimento de recomeço muito grande, né? E aí, algumas coisas vão dizer o que isso significa. Primeiro, o que representa Netuno no zodíaco, né? E o que significa esse Netuno entrando em Áries ano que vem. Então, esse Netuno em Áries, ele vem para dissolver muita coisa do que foi construído do Netuno em Peixes. Ele ficou 13 anos em Peixes, né? E agora em Áries é mais ou menos o seguinte: sabe aquele discurso bonito que ganhou voz e vez na mídia? A tendência é que isso não aconteça mais, que essas máscaras caiam, né? Então, o Netuno em Áries, ele vem dissolver
essas máscaras, essas ilusões. Quando a gente fala de Netuno, a gente fala do espiritual. E quando a gente fala de Áries, a gente fala do guerreiro, né? Então, é como se esse tempo, né, esse período no qual Netuno vai transitar por Áries, ele nos pedisse que a gente lutasse de outras formas, que a gente aprendesse a lutar de novas formas. Existe a tendência do negativo, sim, que por acaso a gente turve a visão e lute por causas ilusórias, tá? Por isso é muito importante que a gente continue, né, trabalhando a nossa clareza interna, né, nossa intuição e nossa comunicação com o eu superior, porque esse Netuno em Áries, ele vai ferir diretamente no arquétipo do herói, né? Então, é como se fosse aquele herói de asa quebrada, de ego machucado, sem que perde um pouco o objetivo da busca. E aí, isso tem um impacto coletivo, tá? Mas, onde você tem Áries no seu mapa, é onde isso vai refletir na sua vida. E aí tem mais um trânsito super importante que acontece em fevereiro. Dia 13 de fevereiro, Saturno também entra em Áries, né? O que isso quer dizer? Que Saturno também está finalizando uma volta no zodíaco, né? Saturno é um planeta um pouco mais rápido do que Netuno, ele leva 29 anos para fazer o ciclo completo. E ele está terminando essa volta e ele também vai começar em Áries no dia 13 de fevereiro. E o que significa esse Saturno também entrando em Áries? E como a gente falou que Áries é esse impulso, é o guerreiro, essa iniciativa, o que significa o Saturno vindo aí, né? Saturno é o senhor do tempo. Ele traz responsabilidade, maturidade, ele pede coerência, ele pede que você haja sem impulsividade, que é característico do Áries. Então, aí vai ficar totalmente podado. Na verdade, é o fim do eu começo 1000 coisas e não termino nenhuma. Saturno vem para dizer que aquilo que você vai colocar energia, você precisa ter energia para sustentar até o fim. Então, preste atenção naquilo que você está começando. É literalmente o amadurecimento do eu. E aí, mais uma vez, onde você tem Áries no teu mapa, você vai sentir esse Saturno chegando. E aí, dia 20 de fevereiro, esses dois planetas vão se encontrar, né, numa conjunção em Áries, né? Então, isso tudo vai trazer para a gente uma energia, um movimento muito grande nessa área da nossa vida. Netuno dissolve as falsas identidades, as ilusões. Saturno exige maturidade e comprometimento. E Áries pede ação, começo, né? Então, é de fato um refazimento completo do eu, né? Para criar uma estrutura que sustente, né, essa nova versão de mim. Então, é um ano 1, né? Por quê? Por conta de toda essa movimentação que vai acontecer. Lembrando que essas três coisas que eu falei para vocês ainda fazem parte, né, do que está dentro do calendário gregoriano. Isso tudo é uma preparação para o início do ano astrológico que começa em março. Então, por aí a gente está sendo de fato preparado para esse novo começo, para essa nova era que vem chegando, né, que vem aí fazendo esse movimento já há um tempo, né, nos ensinando de fato a como receber, como ressoar com essa nova energia, né? Então, a gente vem percebendo que há uma cobrança mesmo de maior maturidade nossa enquanto sociedade, de maior comprometimento, de menos ilusões e mentiras, de um autoconhecimento maior, de um olhar para si de maneira mais honesta, né? Para que a gente vá se aperfeiçoando e aí consiga de fato ressoar com essa nova era, né? Então, quando muito se fala sobre quinta dimensão, vibrações e energias superiores, e parece tudo muito distante, muito longe da gente, mas na verdade é um movimento que vem acontecendo gradativamente
dentro de cada um de nós, no céu e dentro de cada um de nós, né? O céu é como se fosse, de fato, um mapa. São pistas que nós recebemos, né, para a gente conseguir se guiar e andar de maneira mais harmônica pelo percurso da nossa jornada. Então, tudo isso acontece antes mesmo do ano novo astrológico começar. E aí a gente ainda vai ter 3 Mercúrios retrógrados ao longo do ano, todos os 3 nos signos de água, então vai ser Peixes, Câncer e Escorpião, né? Pedindo de fato para a gente um olhar para as nossas emoções, cada uma de maneira diferente, né? A retrogradação é quando o planeta aparentemente está dando uma ré. Ele não está, mas de acordo com a nossa visão aqui da Terra, parece que ele está dando uma ré. E aí ele pede uma revisão para cada um de nós em algum assunto específico. Vai depender muito de onde isso te toca no teu mapa, tá? A gente ainda vai ter 4 eclipses, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, né? Então a gente vai ter o encerramento dos eclipses no eixo Virgem-Peixes, né? Para começar os eclipses no eixo Aquário-Leão, que inaugura um eixo de energia novo a ser trabalhado, né? Então, o eixo Virgem-Peixes fala do eixo do serviço e o eixo de eclipses que a gente vai entrar, que é Aquário-Leão, fala do eixo de comunidade, né? E aí, dia 25 de abril, a gente vai ter a entrada de Urano em Gêmeos. Olha que maravilha! Para os geminianos, isso vai ser, ó... Ai, meu Deus! Então, o que é Urano? Urano, ele vem e faz uma grande bagunça e diz, isso aqui não tá legal, vamos mudar. Muda, transforma, inova, modifica, faz diferente, porque assim eu enjoei, né? E então é um despertar mesmo, é um choque que pode assustar no começo, né? Eu sou geminiana, já tô um pouquinho, ai meu Deus, mais ansiosa, né? Porque, se tá vindo para bagunçar, se tá vindo para chacoalhar, pode ser que eu sofra aí uns meses, mas depois vai passar, como passou tudo nessa vida. Ele vem, faz essa bagunça, muda ideias, muda jeitos, muda tudo. Então, onde você tem Gêmeos no seu mapa, vai ter aí uma grande mudança aí no ano que vem, né? Depois de abril. Ele começa a fazer já alguns... começa a mexer já dentro de você um pouquinho antes, mas provável que depois de abril aí você sinta mesmo muita coisa se modificando nessa área na sua vida. E aí, no final de junho, dia 30/6, a gente tem a entrada de Júpiter em Leão. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, né? Então, onde ele chega, ele expande, tá? Então, chegando em Leão, Leão é o signo do coração. Então, ele vai expandir tudo aquilo que você tem dentro do seu coração. Então, é provável que você sinta mais coragem, né? Para demonstrar aquilo que está dentro do seu coração, né? Se for bom, maravilha. Se não for, só lamento. Começa a melhorar, que dá tempo. Então, onde você tem Leão no seu mapa, né? A Júpiter vai chegar trazendo essa expansão. E lembrando que Júpiter expande aquilo que existe. Então, se você tem ali coisas boas, nutriu coisas boas até aqui, ele vai expandir. Caso contrário, ele vai expandir também o que tiver lá de ruim, né? De negativo. Por quê? Porque é importante que você veja e você trabalhe aquilo para melhorar. Tá? Então, o motivo, na verdade, as coisas acontecem para que a gente vá se aperfeiçoando cada vez mais. Pode ser que isso gere certa dramatização excessiva, necessidade de validação, dificuldade em ouvir. Então, tem algumas características que podem acontecer. Então, é importante a gente ficar atento, né, ao nosso movimento, ver onde é que tem Leão no nosso mapa, para ver onde Júpiter vai entrar, para a gente observar onde que aquilo nos toca. Então, esse é um resumo dos grandes movimentos aí do primeiro semestre, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito, se quiserem ouvir um pouquinho mais,
deixe um comentário, que aí eu vou trazendo, vou tirando dúvidas, vou respondendo e vou comentando um pouquinho mais sobre cada um desses movimentos.